Recentemente eu me deparei com uma nova forma, um novo paradigma de organizar a minha vida digital e isso gerou um impacto muito grande na forma como eu estudo e é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Falando em estudo, nós estamos começando hoje uma série de vídeos de esquenta, hoje falando um pouco de estudo. Na próxima aula, sexta-feira, nós vamos ter um vídeo super prático mostrando como você pode implementar a arquitetura limpa, tudo isso preparando para o evento que vai acontecer do dia 2 a 4 de outubro, que é um evento gratuito, online, ao vivo, que nós vamos te ensinar como utilizar os frameworks de forma correta, aprendendo a separar aquilo que é negócio daquilo que é infraestrutura, daquilo que é negócio, do que é banco de dados, do que é framework, para que você possa ter uma aplicação forte e, de fato, escrever código de valor para a empresa que você trabalha ou para a empresa que você quer trabalhar. Quer aumentar o teu nível como programador, parar de pensar como programador iniciante e começar a pensar como programador profissional? É exatamente isso que nós vamos abordar no evento do dia 2 a 4 de outubro. Vai ser um evento incrível, ao vivo, você vai poder interagir, fazer perguntas e entender como você pode criar aplicações fortes, aplicações que sabem muito bem como separar aquilo que é negócio, aquilo que é regra, daquilo que é código de infraestrutura, e eu tenho certeza que isso vai impactar a forma que você escreve código. Hoje eu quero começar aqui uma série de vídeos do Esquenta, falando um pouquinho de estudo, de como você pode organizar. Na próxima aula vai ser um vídeo super prático, na sexta-feira, e na próxima semana nós vamos falar de coisas muito interessantes, arquitetura, paradigmas de programação, frameworks, e juntar essas coisas para te entregar um conteúdo muito legal de preparação para a semana do dia 4 a 8. Eu queria falar hoje sobre dois livros, né? Um deles eu estou lendo, estou com quase 70% concluído, que é o livro Criando o Segundo Cérebro, e esse The Para Method, né, que é o método para, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, já foi introduzido nesse livro aqui do Tiago Forte. Tiago Forte é um escritor, a mãe dele é brasileira, o pai dele é das Filipinas, eu acho que ele passou a vida toda nos Estados Unidos, ele fala português muito bem, mas com um sotaque, né, a primeira língua dele é inglês. Tem um canal muito legal no YouTube e o método para, que eu vou mostrar para vocês hoje, como você pode construir a sua vida digital, como você pode ter um segundo cérebro para aprender mais e conseguir colocar no segundo cérebro as coisas que o nosso primeiro cérebro não é bom. Nós somos muito bons em fazer conexões, nós somos muito bons em criatividade, mas às vezes lembrar dos detalhes, lembrar de várias coisas é um pouco mais complicado, e ter um segundo cérebro que é focado não na organização de uma biblioteca, mas organizado na produtividade, no dia a dia do trabalho, é muito interessante, e esse foi a virada que eu tinha. Só voltar aqui rapidamente para a câmera e dizer o seguinte, ó, eu organizava a minha vida digital em sessões. Por exemplo, saúde, por exemplo, estudos, tecnologia, violão, e você organizava em pastas como se fosse uma biblioteca. Você tem a seção de ciências, a seção de filosofia, a seção de religião, a seção daquilo, e você vai organizando a sua vida digital dessa forma. O método para, criado pelo Tiago, né, eu até aconselho ler o livro Criando o Segundo Cérebro, que é muito interessante, ele muda essa lógica de organização de uma biblioteca por sessões para que você foque numa organização muito mais voltado para a produtividade. E isso faz uma diferença muito grande. Ó. O método para, ele consiste em 4 letras, eu vou mostrar para vocês. A primeira letra quer dizer projetos, a segunda letra, áreas, a terceira letra, recursos, e a quarta, arquivos. Para que serve cada uma dessas pastas? Aí você vai vendo que existe um nível de criticidade, existe também uma ordem. A primeira pasta é a pasta mais ativa, a segunda pasta é a segunda pasta mais ativa, a terceira mais ativa nessa ordem, e a última menos ativa, digamos assim, seria a pasta de arquivos. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que você tenha de uma forma muito clara e não organizado por assuntos, mas organizados por níveis de criticidade ou aquelas coisas que demandam de você um nível de atenção maior. Então, por exemplo, a pasta projetos é exatamente isso. Quais são os projetos que você está envolvido, que você está trabalhando nesse momento? E uma pessoa média vai ter, por exemplo, entre 10 e 20 projetos ativos. Parece muito, mas os projetos podem ser desde a leitura de um livro, pode ser, por exemplo, eu preciso tirar novamente o meu RG
porque eu perdi a minha carteira, sei lá, se extraviou em algum lugar e eu preciso tirar o RG. Então, são coisas que você precisa fazer. Eu preciso mudar a titularidade da minha conta de energia, eu preciso finalizar um curso, eu quero gravar um vídeo, eu quero terminar esse livro, eu vou fazer um resumo ou escrever um artigo para um blog. Tudo isso são projetos que você está fazendo, e projetos têm início, meio e fim, tem um prazo de conclusão. Então não é algo que vai acontecer de forma indefinida. Às vezes um projeto pode demorar, sim, 4 meses, 5 meses, 6 meses para ser concluído. Por exemplo, eu estou fazendo um curso e esse curso é um projeto, ou você pode pegar algo grande e separar em projetos menores. Por exemplo, escrever um livro. Escrever um livro provavelmente não vai ser um projeto, mas uma série de projetos pequenos para que você possa ir evoluindo, e a coleção desses projetos aí sim culmina na escrita de um livro, por exemplo. A segunda parte, que são áreas, são coisas contínuas na sua vida, áreas de interesse que você vai colocar aqui. Por exemplo, eu estudo violão de forma contínua, ou estudo teclado, ou estudo inglês de forma contínua, ou línguas. Então você vai lá e cria as áreas. Eu tenho uma área aqui que representa as coisas de casa, são pequenas reformas que eu faço, coisas do dia a dia que eu preciso da minha atenção. Às vezes é um artigo que eu li, às vezes é um arquivo do YouTube, né, um vídeo do YouTube que eu vi para fazer alguma coisa em casa. Então você pode ter uma pasta que representa uma área da sua vida. Você pode ter, por exemplo, uma pasta chamada Filhos, onde você tem conteúdos, artigos, sei lá, coisas que você escreve para ajudar na educação dos seus filhos. Então, cada pasta que você vai colocar dentro das áreas, imagine que projetos, áreas, recursos e arquivos podem ser pastas dentro do seu Dropbox, pode ser pastas dentro do Notion, pode ser pastas dentro do seu computador. Então você pode usar para dividir e ter essa visibilidade daquilo que é mais urgente, daquilo que demanda uma atenção mais continuada, para atenção menos continuada, digamos assim. Então, projetos, coisas que têm início, meio e fim. Áreas são aquelas coisas contínuas na sua vida. Recursos é o que nem cabe em projetos, nem cabe em áreas. Por exemplo, eu vi um artigo muito legal sobre nutrição. Nutrição não é uma área da minha vida, não é um projeto que eu tenho, mas eu quero armazenar dentro de recursos para uma futura referência, para quando eu for trabalhar, por exemplo, eu fazer jejum intermitente, eu quero ler um pouco sobre isso. Ainda não é uma área da minha vida, não é algo que eu estou, digamos assim, praticando, mas eu vou colocar em recursos para depois estudar um pouco melhor, em ter um pouco de insumos, se eu quiser eventualmente transformar isso em algo contínuo na minha vida. Pode, a partir dos recursos, sair e você mover isso para dentro de áreas. Por exemplo, fazer um curso, resumir um livro, tudo isso pode começar aqui em recursos, né? Você coloca lá inicialmente como área de interesse e depois você pode migrar isso para projetos ou mesmo para áreas se for algo continuado. Finalmente, né, recursos cabe tudo aquilo que não cabe nem em projeto e áreas, e finalmente os arquivos são os projetos ou áreas ou eventualmente recursos que você inativou. Por exemplo, quando você conclui um projeto que tem início, meio e fim, você não quer perder o conhecimento utilizado naquele projeto. Então você pega aquele projeto e coloca dentro dos arquivos, e provavelmente essa pasta aqui dos arquivos é a pasta que vai ter maior quantidade de conteúdo, exatamente porque durante o tempo você vai inativando projetos, você vai eventualmente inativando áreas. Eu estudava piano durante muito tempo e parei de estudar piano. Você pode pegar aquela área da sua vida que não está mais ativa, joga para dentro de arquivos e eventualmente no futuro você pode ativar novamente ou consultar algum conteúdo que esteja dentro dos arquivos. E aqui você vai criando uma base de conhecimento pessoal que vai te ajudando demais a estudar. Então, projetos, início, meio e fim, né, que você tem um prazo específico, áreas que são áreas contínuas, recursos, coisas de interesse que nem cabe nas áreas e nos projetos, e os arquivos, aquilo que você vai inativando. Para mim faz muito sentido essa abordagem, essa forma de pensar, porque traz uma visibilidade naquilo que você de fato precisa produzir. Eu sei agora com muito mais clareza quantos projetos eu tenho na minha mesa, e aí chega de manhã eu digo assim, poxa, hoje eu vou trabalhar nesse e nesse e nesse projeto, porque esses 3 projetos têm um prazo de entrega para essa semana, para sexta-feira, e eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Quando você organiza por sessões ou por áreas, né, e você coloca essas áreas, não fica muito claro aquilo que você de fato precisa trabalhar naquele dia. Então, o nível de organização que o Para traz, pensando na produtividade, para mim é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, aqui no meu Notion eu organizei dessa forma, ó.
eu coloco 1, 2, 3, 4 e 5, aí eu criei um a mais, né? Inclusive sugestão do próprio Thiago Forte, para que a gente tenha aqui uma caixa de entrada quando você pega alguma coisa rápida e não sabe aonde você vai usar isso. Ah, eu vi um artigo muito legal sobre um resumo de um livro. Peraí, esse livro é um projeto que eu estou lendo agora, esse livro é algo que eu já li no passado e eventualmente está dentro de arquivos, eu não sei ainda onde categorizar, então eu coloco dentro da caixa de entrada, que é uma área temporária para depois eu colocar ou dentro de projetos, áreas, recursos ou arquivos. Mas basicamente, quando eu entro aqui dentro de projetos, você vai ver lá todos os projetos. Atualmente eu acho que eu já tenho cadastrados 10 ou 12 projetos que eu estou trabalhando simultaneamente. Alguns são mais urgentes, aí eu coloco no Notion mais para cima, para eu ver, de certa forma, em ordem de importância, porque o Notion ele organiza não em ordem alfabética, mas na ordem que você coloca lá as pastas. Isso é muito bom porque eu sei em cima exatamente aquilo que eu de fato preciso fazer. Então, um vídeo no YouTube pode ser um projeto que você tem uma data, um deadline, por exemplo, para cumprir. Você pode colocar o roteiro, você pode colocar vídeos relacionados para te ajudar a saber exatamente aquilo que você vai falar. E é muito legal trabalhar dessa forma porque foca muito na produtividade e isso trouxe para mim uma clareza muito grande daquilo que eu preciso fazer. De fato, mudou bastante a forma como eu me organizo. Antes eu me sentia muito desorganizado e eu ficava muito tempo perdendo, digamos assim, tempo com ferramenta, perdendo tempo com organização, tentando fazer a organização perfeita. Não, esse nome aqui não está legal, esse nome aqui está um pouco estranho, eu acho que pode ter um nome melhor, posso quebrar essa seção em 2 seções e criar uma pasta dentro da outra, dentro da outra. Eu acabava perdendo muito tempo com a ferramenta em si, com a organização, buscando a organização perfeita, e eu vi que essa forma ela é simples de fazer, eu não preciso me preocupar tanto com toda essa organização de pastas, eu posso colocar em projetos, posso colocar as áreas, e eu não preciso perder muito tempo com essa parte de organização, porque a visibilidade que o Para traz, né, os projetos, áreas, recursos e arquivos, já dá, digamos assim, uma forma super simples de você focar na produtividade e não na organização em si. É muito fácil perder, digamos assim, tempo com a ferramenta. Você organiza, organiza, organiza e acaba não produzindo o que precisa produzir. E o método Para ele veio de encontro a essa deficiência que eu tinha, e eu acho que isso vai trazer um nível de organização muito maior para aquilo que eu preciso produzir durante a semana. Falando em semana, na semana do dia 2 a 4 de outubro, nós teremos um evento incrível, online, gratuito, para que você possa, junto com a gente, aprender a escrever código de forma mais profissional. Sair desse pensamento iniciante que só pensa em framework, e aprender a dividir o que é código de negócio, o que são regras, aprender a escrever código independente de framework para que você possa usar os melhores frameworks de mercado, aquele framework que você quer utilizar, mas utilizar ele de forma saudável, sabendo separar aquilo que é negócio daquilo que é framework. E eu sei que vai ser muito legal e será sim um divisor de águas na tua vida profissional para que você comece a pensar de forma mais madura. Para de só pensar em framework e aprende a escrever código de verdade, código que você consegue testar, código que você consegue evoluir independente do framework. Aprenda a separar os módulos da tua aplicação, colocar cada área no seu lugar, para que você não fique refém das constantes mudanças dos frameworks e você tenha controle do código. A aplicação forte controla o código completamente e não é controlado e mandado pelo framework, como tem muitas aplicações que ficam paradas no tempo exatamente porque o framework evoluiu e você tem um negócio misturado com o framework e isso gera uma dificuldade muito grande de evoluir e crescer as aplicações. Presta atenção no canal da Code, se inscreve, ativa o sininho essa semana. Na sexta, na próxima semana, segunda, quarta e sexta, teremos um conteúdo incrível do Esquenta, preparando para a semana do dia 2 a 4 de outubro.